Bom, o MEC soltou uma nota, sei lá o que é aquilo, no seu site aí no princípio da semana, que muita gente entendeu assim como um possível spoiler, né, para a redação do Enem, que vai se realizar agora no dia 17 com o tema educação, né? Esse é um tema polêmico, é um tema badalado, é um tema muito fácil, né? Todos os professores de praticamente todas as áreas, né, já falaram, né, ao longo do ano, principalmente esse ano foi um ano atípico, sobre a questão da educação. E aí a gente tem dois pensadores, né, coringa, para falar sobre esse assunto, para sustentar a sua argumentação, que é o Bourdieu e o Paulo Freire. Para saber como é que você pode abordar o tema com esses dois autores, dá uma pausa aí, curta, se inscreva, compartilhe este vídeo, comente, né, este assunto, que esse retorno é muito importante para a gente. Pois é, o MEC deu, na opinião de alguns, né, um spoiler sobre o tema da redação, a educação. E eu acho que, independente, né, da forma como você vai abordar, a educação brasileira sempre ela deve ser objeto de crítica, né? Pensadores, né, o Darcy Ribeiro falava, né, que essa esculhambação que a gente vê na educação hoje, ela é mais um projeto do que propriamente qualquer coisa, né? Não é um acidente, né? É um projeto de desqualificação, de destruição da educação, sobretudo a educação pública, que começa desde lá das séries iniciais até o ensino universitário. Tudo bem que a gente teve alguns avanços assim, muito do resultado da organização da sociedade civil, de educadores, de especialistas, né? O Fundeb, por exemplo, ele é um exemplo. Mas ao longo dos anos, né, a educação sofreu vários ataques, né, o principal deles é o famoso Escola Sem Partido, que praticamente era uma censura prévia, né, imposta aos professores na sala de aula. Então, para nós das humanas, né, que mexemos com temas do cotidiano, como racismo, como desigualdade, etc., nós somos taxados, né, de todo tipo de pejorativo, que de certa forma permanece nesse imaginário até hoje. Uma coisa também que a gente sempre deve falar é que essa preocupação, essa suposta preocupação que a sociedade tem em relação à educação brasileira é da boca para fora, né? Já vista que a gente está na pandemia, um ano de escolas fechadas, e eu não vejo esperança para esse semestre. Eu acho que sistema presencial em regime híbrido só no segundo semestre, né? Então nós vamos ter pelo menos um ano e meio de escola fechada, com bares, botecos, conveniências, shopping centers abertos. Escola fechada, botequim aberto. Não que, obviamente, eu seja favorável de um retorno, marcou para amanhã, vamos voltar para a sala de aula. Não é, mas a sociedade ela não pressiona governantes, gestores, no sentido de terem planos, né, sérios, corretos, né, de abertura das escolas. Está todo mundo tratando isso como eu falei, apesar de todo mundo falar isso, sobre isso, fala da boca para fora, porque empenho mesmo não tem, né? Isso, e aí eu começo a minha análise, porque a educação no Brasil, né, ela segue muito padrões mercadológicos, né? As pessoas dão mais valor ao ter do que ao conhecimento. Parece um clichê, mas se você perceber que a população ela fica muito revoltada com o fechamento do comércio, mas ela não se revolta com o fechamento da escola, né? E muita gente assim, né? O brasileiro ele não é capaz de fazer uma previsão de danos, né? De avaliar danos. Imagine, por exemplo, uma criança que está começando, que estava começando, né, o seu processo de alfabetização, estava começando a desenhar o seu nome, né, e que parou por um ano inteiro e vai permanecer parada durante muito tempo,
né? O estrago, a tragédia, que talvez a gente não saiba quantificar isso agora, mas no futuro todos nós seremos testemunhas, né? De uma tragédia na educação brasileira sem precedentes. Pierre Bourdieu é um pensador muito badalado, né? Nos meios acadêmicos, na própria escola, né? Mas assim, as pessoas na verdade nunca leram a obra de Bourdieu, né? Leram algum texto, alguma resenha em algum blog de alguém que falou sobre Bourdieu, e muitas vezes a gente tem interpretações muito ruins da sua obra. A maior distorção na obra do Bourdieu é exatamente o tema violência simbólica, né? Que muita gente associa com bullying, que muita gente associa com assédio moral, quando na verdade não é isso, né? Isso é um tema muito mais amplo. O conceito, assim, digamos, tradicional, né, de violência simbólica é quando o aluno ele é levado a incorporar as estruturas econômicas e sociais vigentes. Basicamente é assim, né? Como é que a gente pode esmiuçar isso? Cria-se aquela imagem que a educação ela atinge apenas um princípio, né, ou um fim, vamos colocar assim, que é reproduzir a desigualdade. Então, se na sociedade tem pobres e tem ricos, a educação, então, que deveria ser um nivelador disso, ela acaba aprofundando esta desigualdade ao reproduzir na sala de aula o estilo de vida da burguesia, da elite, das classes dominantes, depende da forma como você, independente da forma como você chama, né? Então, por exemplo, quantas vezes você estava na aula de matemática e o professor resolvia lá uma equação, e aí, talvez por falta de tempo, falta de paciência, falava assim: todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu, né? Isso é muito fácil. Isso é muito fácil. Vamos para frente. E aí você se olha, né? Olha para si e fala: putz, mas eu não entendi. Por que eu não entendi? Porque eu sou burro. Então, beleza. Quem vai se dar bem na vida é o meu colega que vai fazer engenharia, né? Porque ele sabe matemática e eu não. Então eu vou ter que fazer história. Então, enquanto ele vai ser um engenheiro muito bem sucedido, eu não vou ser essa pessoa, né? Apesar que eu conheço muito engenheiro que dá aula junto comigo porque não consegue emprego na sua especialidade, vamos colocar assim. Então, na verdade, a violência simbólica, ela não é um bullying, não é o professor, você é burro. Ou tem que saber isso aqui. É você usar um mecanismo assim muito sutil, né? Onde ele não fala, mas você internamente recebe aquela mensagem: eu não sou capaz. Isso aqui é violência maior do que essa, né? Pior do que alguém falar que você é incapaz é você de fato se reconhecer como incapaz de conseguir alguma coisa. E é por isso que a gente tem, né, essa coisa que muitas vezes a gente como professor reproduz, né, que se eu faço engenharia, direito e medicina, eu sou um camarada bem sucedido, se eu faço outro curso que não seja esse, eu não sou bem sucedido. Então, tipo assim, parece que a educação não é para simplesmente, não é para formar um indivíduo consciente, um cidadão libertário, né? É simplesmente para ser um consumidor. Então, se eu consumo muito e, sobretudo, ostento esse consumo, eu sou um camarada bem-sucedido. Se eu não faço isso, eu sou um derrotado, eu sou um fracassado. Então, essa é a ideia da violência simbólica, é incorporar os valores de quem domina. Então, se eu tenho um grande poder econômico, eu mando, e você que não tem poder econômico, obedece, né? Essa é a ideia da violência simbólica. É aquela coisa um pouco disfarçada, é aquela coisa mais ideológica, que opera, digamos assim, no pensamento profundo das pessoas, levando-as a acreditar que elas não são capazes de atingir nenhum objetivo na vida, a não ser reproduzir a desigualdade. E o Paulo Freire, que aqui no Brasil é um sujeito esculhambado, né? Você abre qualquer fórum aí na internet, a esculhambação com o Paulo Freire é grande, comunista, safado, vagabundo, né?
é o autor brasileiro mais citado mundo afora, né, no quesito educação, títulos honoris causa a perder de vista, alas de bibliotecas, setores de bibliotecas, né, em grandes universidades do mundo dedicados a Paulo Freire, mas ele, sobretudo na visão, no pensamento da direita chucra brasileira, né, grotesca, é o responsável pelo caos da educação, como se uma pessoa, né, fosse capaz de toda essa esculhambação. Né? Darcy Ribeiro já falava que o caos da educação não é um acidente, ele é um projeto. Né? É um projeto elitista de destruição da escola, sobretudo da escola pública e a universidade pública. Né? É por isso que entra ano, sai governo, sai governo, sempre o dilema, né, em torno das verbas para a educação, e a gente percebe como que isso é necessário quando você vê lá o Instituto Butantan, Fiocruz, né, outros laboratórios do Brasil ligados às universidades públicas, né, desenvolvendo vacinas, insumos para combater pandemia do Covid ou outras enfermidades aqui no Brasil. Né? Mas o Paulo Freire ele era contra, sobretudo, isso aqui, né? O conhecimento bancário, onde o aluno é um cofrinho e você vai depositando filosofia, sociologia, história, geografia, matemática e física. Você se engana, por exemplo, quando acho que eu, como professor, fico falando de determinados pensadores e me acho fodástico por estar falando deles. Eu me sinto incomodado porque às vezes aquilo que eu estou explicando não faz sentido para mim. E se não faz sentido para mim, imagino para o aluno. Mas, no entanto, eu tenho um manual, porque a gente não tira a matéria que a gente vai dar da cabeça. Né? Tem um manual, um programa que eu tenho que cumpri-lo. Né? E aí, muitas vezes, a única atenção, né, que a gente tem do aluno em relação a isso é porque, isso vai cair no Enem, isso já caiu no Enem. Opa, se caiu no Enem, então é importante para eu marcar um X no lugar certo. Né? E aí, na verdade, aí a gente pode fazer um casamento, né, entre a ideia do Bourdieu e a ideia do Paulo Freire, que, né, o Paulo Freire tem uma frase muito famosa, né, que fala que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Né? E aí, quando você não tem uma educação, você tem uma educação voltada só para o mercado, só para o consumo, só para o poder, você atua não para combater a desigualdade. Você não atua para combater a opressão. Você atua para ser opressor. Como é que eu me vingo da opressão? Sendo o opressor. Então, na verdade, você reproduz tudo aquilo que você passou enquanto aluno, enquanto estudante, quando você tem um cargo, você tem um certo poder. Isso vai da violência policial, né, do professor que esculacha o aluno na sala de aula, que comete todo tipo de violência, quer seja simbólica, assédio moral ou bullying, né, que reproduz o racismo, que reproduz o machismo e etc. Né? Então, primeiro, o Paulo Freire queria uma educação voltada para a emancipação. Quando eu falo emancipação, para crítica. Né? Sim, nós sabemos que o mundo é desigual, nós sabemos que o mundo... Mas você não precisa ser simplesmente conformado com isso ou reproduzir isso. Você pode ter uma postura crítica diante do caos que o mundo vive, que o mundo impera. Então, assim, o Paulo Freire tinha essa visão da educação. Tipo, um estudante que mora no sertão do Cariri. O que é mais importante para ele? A palma, aquele cacto, o mandacaru, ou a cerejeira japonesa? Né? O que é mais importante para uma criança que nasceu numa comunidade quilombola? A história da Europa ou a história da África? O que é mais importante para uma comunidade ribeirinha, uma criança ribeirinha do Amazonas? Né? A história dos seus antepassados indígenas que moraram ali, ou a história dos europeus no período das invasões bárbaras. Eu não estou querendo dizer que tudo isso não seja importante ou que a gente não deva de estudar, mas é uma questão de ênfase, né? De saber, olha, isso aqui vai fazer diferença. Isso aqui é conhecimento, mas talvez eu não possa aplicá-lo no meu dia a dia, por exemplo. Então o Freire ele era muito focado, né, numa educação
que representasse alguma coisa para o aluno. E aí, eu acho que a gente deve sempre argumentar, quer seja numa redação, quer seja numa conversa de botequim em qualquer lugar, qual é o valor que a sociedade brasileira de fato atribui à educação. É um valor verdadeiro ou é simplesmente da boca para fora? Eu acredito piamente que é uma coisa simplesmente da boca para fora. Então, leiam sobre Bourdieu, leiam sobre Paulo Freire. A minha sugestão é não ler sobre, é ler exatamente os autores, porque tem muita coisa errada circulando na internet, tem muita coisa errada circulando na boca de professores e tem muita coisa errada circulando nos materiais didáticos, porque o professor brasileiro, ele não lê, tá? Isso que fala que todo mundo lê, essa cobrança que o professor muitas vezes faz em cima de você para ler, isso não existe, tá? Então a gente tem que ler, sobretudo, para a gente não falar besteira. Ou tipo assim, aquilo que eu me engajo a falar, eu tenho que ser engajado em conhecer. Pelo menos isso. Pelo menos isso, tá? Não é da nossa cultura a leitura. A nossa carga horária de trabalho ela é muito extensa e o grande problema não é a sala de aula, é fora da sala de aula, onde você tem uma burocracia chatíssima para resolver, com nota, com programa que ninguém vai ler, ninguém vai ver, é só papel, vai derrubar a árvore de uma forma inútil para fazer celulose, para ficar guardado numa caixa, mofando, pegando poeira, porque essas burocracias não têm utilidade alguma. Abraço, espero ter ajudado.